Teremos agora a palestra Negociação Coletiva no Serviço Público. Para presidir os trabalhos dessa mesa, convidamos o presidente do Sindder, o senhor Adolfo Garrido. Para discorrer sobre o tema A Negociação Coletiva no Serviço Público, ouviremos o diretor jurídico da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, José Osmir Bertazzoni. Como debatedora, convidamos para integrar a mesa a advogada Sara Campos, que é coordenadora de Relações Institucionais e Sindicais da Prunarte UFMG. Inicialmente, vamos ouvir as considerações do presidente dessa mesa, o senhor Adolfo Garrido. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os companheiros integrantes da mesa e dizer que eu me sinto honrado em participar dessa mesa aqui num assunto tão interessante, tão palpitante quanto a negociação para o servidor público. E 2011, eu e nosso companheiro José Osmir nos reunimos junto com representantes de várias centrais, de todas as centrais brasileiras, para justamente discutirmos a Convenção 51. Estivemos durante o ano de 2011 umas 20 a 30 vezes em Brasília, que eram reuniões semanais, e lá debatemos, deixamos um produto acabado, mas que até hoje realmente não se concretizou. Então eu queria apresentar o palestrante José Osmir Bertazzoni, 44 anos de serviços prestados à Prefeitura de Piracicaba e à sociedade civil em geral, advogado e jornalista, atuou também como servidor municipal piracicabiano. Bertazzoni marcou sua carreira se dedicando e defendendo o trabalhador público municipal e as causas sociais. Iniciou sua carreira na Prefeitura de Piracicaba aos 18 anos. Quando jovem, pertenceu ao grupo do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, do MR8, grupo este que lutou em defesa do povo brasileiro durante a ditadura militar, já defendendo os servidores públicos. Foi fundador e o primeiro secretário do Sindicato dos Gráficos de Piracicaba e região. Logo após a promulgação da Constituição de 1988, Bertazzoni foi um dos fundadores do Sindicato dos Funcionários Públicos de Piracicaba, que pouco depois passou a abranger os municípios de São Pedro, Águas de São Pedro, Saltinho e região. Como sindicalista, lutou pela valorização da Guarda Municipal, também dos trabalhadores da saúde, da educação, do SEMAI e dentre outras categorias. Além de participar de convenções internacionais e nacionais, trazendo aos municípios o melhor do funcionalismo público. Diretor jurídico da CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, diretor jurídico da Executiva Nacional da nova Central Sindical de Trabalhadores, Bertazzoni foi indicado pelo governo federal, pelas centrais sindicais internacionais, a participar por 8 anos consecutivos da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, Suíça, participando do protocolo da Convenção 51 naquele órgão. Como consultor jurídico, atuou no Sindicato da Federação dos Servidores Públicos Municipais de São Pedro e de Goiânia. No início dos servidores, no Sindicato dos Servidores Públicos do Tribunal Regional da 15ª Região, no Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Sindicato dos Servidores da Câmara dos Vereadores de São Paulo, no Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Claro, de São Carlos e de Campinas, no Sindicato da Federação dos Servidores do Poder Judiciário de São Paulo, no Sindicato da Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, dentre outros.
Então, por gentileza, doutor José Osmir, esteja à vontade para a sua palestra. Bom dia a todos. Quero me desculpar pela noite de ontem que nós tivemos a abertura. Eu acabei não me manifestando, foi apenas um choque no procedimento e acabei não cumprimentando a todos vocês, mas quero aproveitar hoje e deixar os meus cumprimentos a todos, agradecimento pelo convite, por estar aqui participando deste seminário extremamente importante e fundamental na vida de todos os servidores. Agradecer o Eduardo Maia e o Marcos Keschen pelo convite, parabenizar os palestrantes de ontem, pela brilhante participação que tiveram e pela carga de informações fundamentais que nos deixaram, pelas palestras de hoje, por todos os palestrantes e todos os participantes, demonstrando aqui um conhecimento acumulado, fundamental a todos os servidores. Quero cumprimentar o Adolfo Garrido, nosso colega, presidente dessa mesa, os demais colegas, servidores públicos, advogados, estudantes e demais companheiros do movimento sindical. Falar sobre negociação coletiva no serviço público é um tema muito curto. O Supremo Tribunal já fez isso, decidindo que o servidor público não cabe o dissídio coletivo, a convenção e o dissídio coletivo. Deu a primeira rasteira na Constituição de 1988. Então, eu vou fazer aqui um paralelo através de um divisor de águas antes de 1988, posterior a 1988, para que a gente possa entender um pouquinho desse mecanismo que nós estamos vivenciando, sofrendo e fazendo enfrentamento e necessitando de algumas cautelas para continuarmos nas nossas atividades. Quem aqui entrou antes de 88 no serviço público? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, a maior parte são jovens, não vivenciaram aquele período anterior a 88. Antes de 88, nós não tínhamos direito à sindicalização. Antes de 88, nós não tínhamos direitos. Antes de 88, nós não tínhamos nenhum direito. O serviço público era proibido. Sindicalização, não havia o direito às horas extras, ou às jornadas extensivas de trabalho. 13º salário era mera concessão do governante. Negociação inexistente, impossível, incabível diante dos governos estaduais, federais e municipais. Não havia nenhuma possibilidade de manifestação por parte das entidades associativas, que normalmente tinham em seus quadros pessoas que eram indicadas pela própria administração municipal para formar um clube de recreação e lazer, ou simplesmente para dar um ar de democracia às vistas das convenções internacionais. Greve era crime. Hoje nós discutimos com bastante dificuldade como será essa greve. Segurança no trabalho, inexistente. Não havia CIPA, serviço de proteção, não havia nada, não se aplicava ao serviço público o que ocorria na iniciativa privada com relação à segurança. As férias eram sempre mitigadas, porque o servidor público tinha que estar presente
24 horas por dia, mesmo durante o período de suas férias, ele teria que estar à disposição da chefia imediata, em uma emergência ou urgência. Então, era uma férias bastante mitigada. E um terço de férias era algo inexistente. Então, nós tínhamos uma situação praticamente de servil. O que nós tínhamos era a estabilidade e a garantia, em alguns casos, a garantia de remuneração. Nunca de revisão. Aliás, nem se discutia revisão. Às vezes, um governador, um presidente ou prefeito resolvia a cada categoria que lhe interessava e mais interessava naquele momento. Existem as categorias que eram privilegiadas e conseguiam alguma reposição mais insignificante diante daquela inflação que acumulava no país naquele período. Aí nós fazemos o paralelo, o que vem ocorrendo após 1988. Tivemos, com a nossa Carta Magna, a autorização para a sindicalização dos servidores públicos. Portanto, começam a surgir sindicatos de servidores públicos em todas as áreas. Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Começam a surgir as primeiras greves dos servidores públicos, as manifestações em todo o país. Servidores públicos ainda não entendendo o processo sindical, fazendo ainda uma interpretação analógica à iniciativa privada, aplicava-se em termos tudo que se aplicava na iniciativa privada, no nosso incipiente sindicalismo. Vem o STF e determina que a convenção coletiva não se aplica aos servidores públicos, um golpe fatal, um retrocesso que levou as entidades sindicais a uma condição de retorno ao período anterior a 88, como entidade meramente associativa, sem poderes de impor a negociação com as administrações públicas. Mas a luta continuou, fomos aguerridos, impusemos, fizemos as nossas lutas nos municípios, nos estados, na União, foram editadas leis, normas que garantiram, na grande maioria dos estados, na grande maioria dos municípios e na União, o direito, né, a data base, o que pressupõe o direito à negociação coletiva, mesmo que por fóruns diferentes do fórum utilizado pela iniciativa privada. Quando eu digo diferente, na iniciativa privada se tem dois fóruns de negociação. O judiciário, apenas o fórum é a convenção, o acordo ou o poder judiciário. No setor público, se diferencia completamente. Quais são os nossos fóruns de discussão? Primeiro, a negociação. Segundo, continuar negociando. Terceiro, manter a negociação. E, por fim, uma discussão mais ampla no Poder Legislativo, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, para que consigamos ter o apoio do Legislativo com a finalidade de conseguirmos êxito nas nossas negociações. Isso tem funcionado, na maioria das vezes, tem funcionado. Mas, muitas vezes, fica a frustração de não haver um outro mecanismo mais eficaz de pressionar a administração pública para que isso viesse a ocorrer. Na sequência, tivemos agora, recentemente, e deve ampliar isso, vocês se preparem, aquilo que foi discutido aqui, a pulverização do sistema sindical dos servidores públicos. Os sindicatos dos servidores públicos nascem em todos os lugares, por setor, por departamento. Nós estamos chegando exatamente igual ao sindicalismo do Paraguai. Quem já foi para o Paraguai, fazer compras no Paraguai, vai lá ver as lojas de departamento, Casa China, Mona Lisa,
vão perceber que no primeiro andar tem o sindicato dos funcionários do primeiro andar, que trabalha com roupas femininas. No segundo andar, os funcionários do segundo andar, os que trabalham com perfumes, os que trabalham com relógios, e assim dividido. Um sindicato tem 8 associados, 10 associados, e o prédio todo se compõe dessa forma. E o serviço público vem seguindo esse mesmo caminho. Ou seja, nós estamos retrocedendo a 88 numa condição muito mais prejudicial do que as antigas associações, que ainda poderiam ser fortalecidas por uma participação mais ativa dos funcionários. Os sindicatos estão se esfacelando. Vai ocorrer na negociação coletiva, nessa negociação coletiva, quem negocia com quem? O governo é um só. A fonte pagadora é uma única fonte. É a fazenda pública. Quem tiver mais força, leva mais. Quem não conseguir se mobilizar, pode chorar. Então, carreiras típicas de Estado, como a magistratura, como a Procuradoria, Ministério Público, as necessárias e fundamentais também ampliarão seu poder de negociação, como polícia, serviço de policiamento, um pouco mitigado na educação, a saúde, e assim vai descendo até chegar nos serventuários ou nos servidores, de uma forma geral, em que a capacidade de negociação vai ser mais frustrada ainda se o ritmo continuar sendo adotado e seguindo esses mesmos preceitos. Porque é muito comum que com essa pulverização, cada carreira defenda os seus interesses. Quem pode mais, chora menos. A unicidade sindical, uma cláusula estampada na Constituição de 88, com muita clareza, ao sistema confederativo sindical, aplicado-se aos sindicatos de primeiro, segundo e terceiro grau, as federações, confederações, foram mitigados. Os tribunais já detonaram a unicidade sindical, mitigando essa unicidade e abrindo portas junto com o Ministério do Trabalho, através de uma ação conjunta com o Ministério do Trabalho, para que novos sindicatos, até sindicatos dos extratores de cera de orelha, de ouvido, sejam criados. Esse é o objetivo. Bom, por fim, nós chegamos aqui nesse aspecto dos problemas que nós estamos tendo nessa linha de tempo, que o STF acabou aplicando, por analogia, a Lei 7.783, a lei de greve, aos servidores públicos, o que deu uma certa garantia em um determinado tempo para nossas atuações. Mas como começaram, logicamente, os servidores públicos, através das suas entidades sindicais, a ter uma mobilização mais intensa através dos movimentos de greve, começa agora a vir sugestões e até decisões do judiciário, multando entidades sindicais, criando situações que impossibilitam os servidores públicos e até os trabalhadores da iniciativa privada, com interditos proibitórios, com ações que você não consegue fazer a mobilização dos trabalhadores com a pressão que o próprio Poder Judiciário faz sobre nós. Aí nós estamos agora vivendo um momento mais conturbado da vida nacional. Sempre com relação à questão da negociação nossa, da negociação coletiva dos servidores públicos. A emenda constitucional 19
que deu nova redação ao artigo 37, no inciso 10, até o presente momento histórico não se concretizou. A Lei 10.331 fixou a data base dos servidores da União para janeiro, um grande avanço dos servidores públicos federais. Alguns estados também tiveram esses avanços e muitos municípios mesmo, conseguiram fazer isso através das câmaras de vereadores, que se torna mais fácil o relacionamento na base municipal do que na base estadual e principalmente na base federal. Mas, naquele ano de 2003, quando houve o reconhecimento, através do mandado de injunção, determinando ao Supremo Tribunal Federal que fizesse a revisão geral anual dos servidores públicos, o governo da época abriu mão de 0,1% para corrigir, fazer a revisão geral do salário dos servidores, ou seja, mais uma rasteira. Em 2007, o Supremo Tribunal determinou o rito de repercussão geral às ações com tese na responsabilização civil dos estados pelo dano causado aos servidores pela não realização da revisão geral anual. No relatório do recurso ordinário 565-089, tivemos os votos dos ministros Marco Aurélio pelo acolhimento, e atualmente nós temos 4 votos desfavoráveis e 3 votos favoráveis à indenização pela não aplicação da revisão geral anual, e ainda dorme sobre o Superior Tribunal Federal essa matéria. Quando julgada, nos assusta em pensar que o resultado seja o mais atravessado de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando eu digo, eu já disse aqui em Belo Horizonte, uma oportunidade que eu tive com os servidores municipais, o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal de justiça, não é uma Suprema Corte, como ocorre em outros países. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal consequencialista, extremamente consequencialista. Ele não se apega às normas constitucionais vigentes. Ele passa por sobre direitos fundamentais, cláusulas pétreas, questões que interessam a toda uma sociedade, porque visualiza consequências. Se eu corrigir o vencimento dos aposentados, eu vou quebrar a Previdência. Mas espera aí, qual é a função do Supremo Tribunal Federal? Governar as finanças públicas ou exercer a atividade da Suprema Corte do país e decidir pelo que é justo? Onde se aplica nesse país a justiça, quando nós temos como parâmetro um tribunal superior que atua defendendo outros interesses que não o interesse da nossa legislação? Nessa repercussão geral, após essa repercussão geral, várias entidades sindicais, federações, confederações, entraram com mandado de injunção para que seja definida ou estabelecida essa norma. Não foi recepcionada. Não foi recepcionada sobre a alegação de que já está solucionado esse problema pela legislação que impõe a data base da categoria. Mas não é a data base que nós estamos tratando, é a revisão geral anual. Aí nós vamos fazer uma visão mais ampla do direito. O servidor público, quando do seu ingresso
no setor público passa por uma série de dificuldades em cumprir questões como o concurso público, a capacitação necessária para desenvolver a atividade profissional na qual foi contratado, experiência, conhecimento. Entra com uma tabela de salário, ou de remuneração, ou de vencimentos, dependendo qual a modalidade contratual. Nós temos uma espécie que a Constituição nos esclarece, de servidores públicos, e vários, é um gênero e várias espécies. O gênero é servidor público e as espécies são estatutário, seletista, e assim vai se enraizando. Está bem definido o nosso poder aquisitivo ali. Quanto você entra com a capacidade, o que é para você poder tocar a sua vida. Diante também, logicamente, calculando uma correção inflacionária. E o que é natural do ser humano, que é o crescimento na carreira, e é objetivando sempre melhorar a sua condição de vida através de uma correção dos seus vencimentos acima da inflação. E isso é extremamente natural. Porque se nós analisarmos que dos contratos públicos, o único que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, e que ainda não sabemos o que sai daquela cartola, aquela verdadeira cartola, vamos ver que, dentre as cláusulas exorbitantes no contrato público, que está estabelecido no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, são pactuados todos os contratos públicos. Inicialmente, a justa remuneração. O contrato público tem que ter uma justa remuneração para a execução do contrato realizado. Ou seja, a previsão do reajuste por fatos imprevisíveis ou supervenientes. A Lei 866/93, no seu artigo 65, regula a revisão contratual a fim de manter o equilíbrio financeiro entre os contratantes. Portanto, não se trata de mera discricionalidade, e sim uma obrigação da administração pública. Se todos os contratos públicos seguem um preceito único, por que os servidores públicos se sujeitam a uma situação de estar sempre com o chapéu na mão? Os sindicatos, por mais organizados que sejam, mais fortes, mais aguerridos, mais defensores da categoria, ainda sofrem com muitos problemas. O primeiro que eu falei é esse fracionamento da categoria. Está tornando cada dia mais difícil a atuação das entidades sindicais sérias. E encontra dificuldade na legislação e num tribunal superior que não tem a visão da legalidade, mas a visão das consequências futuras ou do consequencialismo. Aí, eu gostaria até de adentrar a uma questão que eu acho fundamental, porque eu entendo que os servidores públicos têm que ser uma unidade nessa luta. E temos trabalhado isso bastante em Brasília, em todos os locais que nós vamos, em todos os estados que visitamos, porque nós dependemos de tudo. Nós somos servidores públicos, como bem explicado ontem pelo professor, né? Nós somos cidadãos e somos servidores públicos. As oportunidades
para todos os brasileiros ingressarem no serviço público, através do concurso público, existem e estão à disposição. Muitos que estão lá hoje serão servidores amanhã. Alguém substituirá o nosso trabalho. Eu me aposentei e, logicamente, que o meu trabalho não parou. Alguém deu continuidade, novos concursos públicos trouxeram a manutenção da continuidade do serviço público. Estamos passando diante agora de um desmonte da máquina pública, que é essa emenda constitucional, a 241. É um desmonte total. Ela vai, em primeiro momento, pegar os servidores federais. E qual é o objetivo? O objetivo da União é reduzir drasticamente o seu custo com folha de pagamento. Mas ela vai pegar nos servidores federais. Diretamente nos servidores federais. Logicamente que, por consequência, como não ocorrerão investimentos, isso vai atingir os estados direta e frontalmente, e por uma consequência rapidíssima, os municípios, que já vivem em situação de calamidade financeira. O município de Americana, no estado de São Paulo, acabou de decretar calamidade financeira, está demitindo 1.500 servidores. Nova Odessa segue o mesmo caminho. E nem sei quantos outros mais no Brasil. Eu chamo todos e convoco a todos os colegas que pensem um pouco com relação à atuação fortalecida dentro de uma entidade sindical. E pense um pouco o quão prejudicial é o divisionismo e a pulverização. E peço principalmente àqueles que têm consciência política e tiveram uma formação política séria, responsável, pense duas vezes antes de criar um sindicato para encher cabeça de cotonete. Hoje, a contribuição sindical, que é uma saída necessária para a manutenção do sistema de luta, acabou sendo um objetivo de muitas entidades de gaveta, que se criam apenas com o único objetivo de buscar essa contribuição, não para interesses de defesa da categoria, mas para defesa de interesses pessoais. Existem muitas entidades que conduzem a luta e aplicam esses recursos adequadamente. Essas prestam contas. Se nós fizermos aqui uma experiência, vocês concordam comigo em fazer uma pequena experiência? Vamos dividir a sala nesse meio. Eu vou pedir aos colegas que estão aqui à minha frente que batam palma. Muito bem. Vou pedir aos colegas de lá, do lado direito, que façam o mesmo. Muito bem. Onde estava mais forte as palmas? Lá estava mais forte. A esquerda estava mais forte? A esquerda estava mais forte. Vamos bater palma todo mundo junto? E agora, onde está mais forte? Na unidade. É assim que nós temos que pensar. As palmas é apenas uma simbologia que nós usamos para agradecer, para nos mostrar satisfeito.
para aplaudir uma atividade ou algo que nós olhamos e gostamos, o desempenho de um artista, o desempenho de um colega. É para isso que servem as palmas. Mas elas não servem só para isso. Quando nós estendemos essa atividade da palma, a percepção de que nós só conseguiremos ser fortes se nós tivermos participação conjunta com a população e com todas as categorias profissionais, porque nós não somos sozinhos, nós somos servidores públicos sim, mas nós não podemos nos isolar num canto, porque somos servidores públicos, e do outro lado criar outras entidades que não são servidores públicos, porque nós seremos massacrados por aquelas palmas do lado esquerdo. Porque José o governo federal, Doutor José Osmir, realmente o tempo esgotou, mas nós podemos permitir mais 15 minutos na sua fala. Obrigado, eu agradeço, não preciso de tanto. Mas o governo federal, no sistema sindical federal, nós temos várias centrais sindicais, em que são ecléticas. Pela própria legislação que cria centrais sindicais, é necessário 5 ramos de atividades ou categoria profissional para se formar uma central sindical. O princípio ideológico e o ecleticismo é fundamental, porque como sociedade, como foi bem colocado ontem pelos palestrantes, como sociedade nós estamos inseridos nesse grupo. E se nós tivermos essa sociedade do nosso lado, é mais fácil de nós conduzirmos a luta. Se nós nos separarmos e conduzirmos a nossa luta isoladamente, só como servidores públicos, em um único ramo de atividade ou categoria, nós vamos ser massacrados literalmente pelo sistema bruto que está chegando aí. Temos que ter apoio de todos, da população principalmente. O governo federal já está gastando fortuna com a imprensa, com questões relativas à Previdência. A unificação da Previdência vai ser o maior golpe das Previdências, vai ser o maior golpe que os servidores públicos vão tomar em toda a história desse país. Aquilo que nós tínhamos no passado como uma garantia de uma previdência própria, de uma aposentadoria integral, com paridade, vai acabar. É o que esse governo está trazendo para nós, que já está na pauta de negociação. A 241 ainda é o brinquedo que se coloca na frente para desviar nossas atenções de tudo aquilo que vem mais, a reforma sindical, que deve enfraquecer mais ainda as entidades sindicais. Do que vem aí, e aqui eu não falo politicamente, porque também o que veio de lá não me agradou. Tenho minha formação de esquerda, atuei em momentos difíceis do país, tive minha ideologia, mas eu não vendi a minha ideologia pelo poder. E ontem, na explanação do professor Luiz, ele disse que não se acostumem tanto com o poder, e virando rotina, se torna o ditador. Então, o poder tem que ser moderado, não pode haver o costume, a necessidade constante de se preservar no poder. Nós temos que dividir, formar base, formar ativistas sindicais, formar novos candidatos que vão representar as câmaras de vereadores, as prefeituras, as assembleias legislativas, as câmaras de deputados, romper o velho vício. E quando se apresenta na Universidade de Coimbra, de onde saíram os primeiros pensadores brasileiros, pena que não continuaram estudando em Coimbra, vieram para o Brasil, e aqui se desvirtuou tudo aquilo que se aprendeu naquela boa época. Uma pena. Quem aqui aplica a administração pública naquele conceito específico que nós aprendemos ontem?
Nós somos a alma do serviço público. Temos que entender o nosso valor, temos que nos valorizar, temos que melhorar todos os dias a nossa autoestima, temos que conversar sobre política e temos que mostrar nossos descontentamentos. Não dá para aturar os abusos que estão ocorrendo, e não é só a nível federal. Eu peguei o Lerite ontem, me veio pela internet, não vou citar o nome do ministro, do Superior Tribunal de Justiça, R$134 mil. Olha, o limite não é 28 mil? Ou eu estou enganado? Aumentaram o limite, não? Da remuneração? R$28 mil. Aquilo tudo penduricalho que se coloca. E o pior, ele só recolhe o imposto de renda sobre a remuneração. Aquelas vantagens não há desconto de imposto de renda. Eles fraudam o imposto de renda na cara dura. E ninguém tem coragem de enfrentar, porque são ministros do Supremo. O brasileiro tem uma mania de ter medo do poder. Não há que se ter medo do poder, o poder tem que ser enfrentado, principalmente quando o poder abusa da sua autoridade. Os gregos inventaram uma coisa bonita. Quando eles começaram a construir os seus primeiros monumentos, havia necessidade de se medir. Então, conhecia-se a régua tradicional. Nós aqui no Brasil conhecemos como metro, ou trena, já está mais evoluída. E eles criaram, mais ou menos o que é a trena, a régua de Lesbos, que tinha a finalidade de ser flexível para poder medir o entorno das rochas, depois dilapidadas. Porque a base principal da rocha, que ficava ao chão, deveria ir afinando para reduzir o peso dela e ela ter uma alta sustentabilidade pela própria gravidade. Então, essa régua de Lesbos, utilizada no direito penal, para medir fazer a decimetria da pena, também pode ser utilizada para medir os inconvenientes dos que empoderam-se e acostumam com o poder. Porque eles invertem a coluna grega e colocam o peso lá em cima, que é onde estão as grandes remunerações. Os diretores de cartórios, alguém sabe como que é? Quanto eles ganham? É uma caixa preta. Os ministros dos tribunais superiores, seus auxiliares, e aí vamos mais. E nós vamos falar que nós temos uma previdência falida e nós temos que reduzir a aposentadoria daquele coitadinho que trabalhou a vida toda e vai ter que sobreviver de salário mínimo, dependendo do Estado para ter medicamento de graça, dependendo do Estado para ter saúde, dependendo do Estado para ter segurança pública, dependendo do Estado para tudo, e o Estado não dá nada. Então, essa concepção da coluna grega, nós temos que inverter e voltar ela na posição normal. Brasília foi feita e construída com as colunas de Niemeyer. Não há coluna grega. Talvez por esse motivo, eles ainda não entenderam que a base é que tem que ter a maior sustentabilidade. É lá que deve ser plantada o crescimento e o desenvolvimento do país, através de educação, saúde, segurança pública, respeito humano, respeito aos trabalhadores, respeito aos sindicatos. E nós temos que cobrar isso unidos. Ou fiquemos todos contentes com a manipulação da coluna grega. Que o topo dela continue mais cheio, até que ela caia. Aí talvez a gente se recupere. Que ela vai cair e vai quebrar. A própria lei da gravidade é contrária ao princípio invertido da coluna. Bom, eu quero encerrar aqui, não alongar mais e pedir desculpas por ter alongado no tema, mas eu achei fundamental a gente discutir um pouco essas questões e agradeço muito pela oportunidade
e fiquem todos com Deus. Quero parabenizar o Dr. José Osmir pela brilhante palestra, realmente muito interessante. Comunicar aos senhores que, infelizmente, nós não poderemos ter a discussão plenária, questão de tempo, e apresentar a debatedora, doutora Sara Campos, advogada, mestre em Direito Administrativo pela UFMG, doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, Portugal, coordenadora de Relações Institucionais e Sindicais do Programa Universitário de Apoio às Relações de Trabalho e à Administração da Justiça, PRUNARTE UFMG, coordenadora de Assuntos Jurídicos do Movimento Gestão Pública Eficiente, membro da Comissão de Direito Sindical da OAB. Aí está a doutora Sara Campos. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer, primeiro, o convite que me foi feito pelos sindicatos organizadores, a quem eu indico o Eduardo Maia, muito obrigado. Agradecer também à Comissão de Direito Sindical, na pessoa do Dr. Bruno Reis, e à OAB como um todo, e a presença de todos os senhores aqui, hoje, para discutir o tema de negociação coletiva. Cumprimento também meus colegas de mesa, o sindicalista Adolfo Garrido e o Dr. Omir, que já explanou aqui, fez um contexto histórico do movimento sindical no Brasil e sobre os desafios que ainda existem sobre o tema da negociação coletiva. Então, eu não vou entrar mais nesse tema, porque foi muito bem explanado pelo meu companheiro de mesa antecedente, e vou tratar, até por conta do tempo, o meu tempo é de 10 minutos, vou tratar de questões mais específicas, mais problemáticas em relação à prática da negociação coletiva e da regulamentação. Pois bem, é engraçado porque, quando a Lei 8.112 ela foi promulgada, e aí a gente tem que entender o contexto, era um contexto de redemocratização do Brasil, né? Tínhamos promulgado a Constituição de 88 e logo veio a Lei 8.112 de 90, com o Estatuto dos Funcionários da União, né? Dos servidores federais. E essa lei, num espírito de consensualismo, de redemocratização, previu lá no seu artigo 240, a linha D, a negociação coletiva. Então, o legislador democrático, naquele contexto brasileiro de redemocratização, viu as relações do trabalho no setor público com um novo olhar, com uma nova visão. No entanto, a questão foi judicializada, veio a ADIM 492 e o Supremo Tribunal Federal, ainda com o olhar do passado, ainda analisando as relações de trabalho na administração pública no viés autoritário, unilateral, declarou a inconstitucionalidade do artigo 240, letra D. Ou seja, o Supremo Tribunal, com base em princípios, e aí os argumentos do Supremo para declarar a inconstitucionalidade do artigo 240, letra D, foi o princípio da legalidade e do interesse público. A legalidade e o interesse público não permitiriam a negociação coletiva no serviço público. Apesar de inexistir regra constitucional expressa vedando um direito fundamental. Um direito fundamental reconhecido nas convenções internacionais e em quase todos os países democráticos. Pois bem, é esse o contexto da negociação coletiva no Brasil. Se talvez não tivéssemos julgado a inconstitucionalidade lá em 92, tínhamos avançado já 15 anos de discussão. Porque o tema da negociação coletiva no serviço público não é realmente um tema fácil. O servidor público tem uma lógica de trabalho que, de fato, é diferente
da iniciativa privada. E foi por isso que o Constituinte, de 88, previu toda uma série de regulamentos, de normas específicas para o trabalhador do Estado, diferentes do trabalhador da iniciativa privada. Então, certamente, não é possível desconsiderar essas diferenciações que o próprio texto constitucional faz na hora de regulamentar a negociação coletiva. Mas nem por isso precisa-se de negar a negociação. Não precisa entender que ela é igual à iniciativa privada, mas também não é possível desconsiderar. E por que não é possível? Em países, por exemplo, que têm um ordenamento jurídico muito parecido com o brasileiro, como Portugal, também nesse viés de redemocratização, a Constituição Portuguesa Democrática de 1976, Portugal ratificou a Convenção 151 da OIT, e, para atender essa convenção, assim como agora o Brasil terá de fazer, expediu um decreto-lei 45 de 1984. Lá nesse decreto-lei, previu-se a negociação coletiva para os trabalhadores da função pública portuguesa como uma forma de recomendação. Ou seja, o trabalhador negociava com a administração, fazia um acordo com a administração, e aquele acordo, se a matéria dependesse de lei para ser implementada, seria uma recomendação para que o parlamento, para que a Assembleia efetivasse aquelas condições acordadas. Posteriormente, em 1998, com a Lei 23, Portugal evoluiu no sistema e entendeu que o acordo efetivado entre a administração e servidor público tinha vinculação. Vinculava o parlamento, vinculava a Assembleia Legislativa a expedir o diploma legal naqueles termos. Foi uma evolução de uma mera recomendação para uma vinculação, apesar de, ainda assim, determinadas matérias ser necessária a lei, porque lá também tem a reserva legal para, por exemplo, remunerações, planos de carreira, organização administrativa, assim como no Brasil. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal, na época, ao invés de fazer uma interpretação conforme, em relação ao artigo 240-D da 8.112, resolveu declarar a inconstitucionalidade. Mas o Brasil ratificou recentemente a Convenção 151, promulgou a Convenção 151 a partir de 2010 e 2013, e agora tem que regulamentar essa negociação coletiva. Né? E de que forma? Já existem alguns projetos de lei discutindo essa regulamentação da Convenção 151, e eu destaco o último que foi apresentado, o PLS do senador Anastasia 397, de 2015. O PLS 397 de 2015, ele segue a mesma sistemática dessa origem lá portuguesa de negociação na forma de recomendação. Por quê? Porque, apesar de vincular a negociação coletiva a vários princípios de boa-fé, de compromisso das entidades sindicais e do Estado de atuarem na Assembleia para que o projeto de lei seja aprovado nos termos acordados, quando a gente analisa os dispositivos legais, percebemos que um deles está assim, o artigo 21, que os sindicatos, as entidades sindicais, vão promover esforços necessários para, junto às lideranças partidárias, para que os projetos de lei tramitem com celeridade desejada e respeitem, sempre quando possível, os resultados da negociação. Então, ou seja, é possível negociar, esgotar todo um procedimento de negociação que, muitas das vezes, vem de um movimento grevista, e aí o parlamento, com as questões mesmo de bancada, maioria, minoria nas assembleias, o parlamento poder modificar o que exaustivamente foi acordado na mesa de negociação? Então, por isso que, ao ler esse PLS, entendo que a negociação coletiva, a proposta é de uma regulamentação ainda muito incipiente, mais como uma mera recomendação e não como a efetivação da negociação coletiva. O que os administrativistas brasileiros, as administrações públicas, o problema é que
a visão em relação ao servidor público ainda é unilateral, ainda é autoritária, ainda é estatutária. E a ideia da negociação coletiva, em teoria geral, no próprio direito do trabalho, pressupõe uma relação contratual. E como ainda não se evoluiu na doutrina, nas práticas das administrações públicas, sobre esse viés contratual da relação, tende-se a pensar na negociação coletiva de forma muito limitada. Mas isso é um misticismo. Não é preciso desconsiderar o caráter contratual da relação de serviço público. Por quê? Porque a própria Lei 8.112, quando veio regulamentar o Estatuto do Servidor Público, trouxe diretrizes de relação contratual consensual, na medida em que existe um ato de nomeação do servidor e a respectiva aceitação. Está ali formado, na teoria geral dos contratos, uma relação contratual, ainda que fortemente regulamentada. Ainda que fortemente as cláusulas gerais desse contrato regulamentado estejam todas previstas, as diretrizes gerais, nos estatutos, seja na Lei 8.112, seja na Lei 869, aqui de Minas Gerais. E o próprio artigo 13 da Lei 8.112, se analisarmos bem, diz o seguinte: a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Ou seja, a Lei 8.112, ela privilegia esse caráter consensual da relação, mas nós ainda não vemos... Sim. A senhora terá mais 10 minutos. Okay? 10 minutos? Opa! Mas eu vou procurar finalizar o mais breve possível, porque todo mundo deve estar aqui, já está chegando a hora do almoço, né? Está todo mundo querendo finalizar. Mas, enfim, o que eu gostaria de ressaltar para vocês é que vocês, enquanto servidores, mais que isso, enquanto participantes de uma estrutura sindical, têm que começar a entender as possibilidades dessa negociação, porque a justificativa contrária do Estado é muito simples. Primeiro, questões orçamentárias, vedações de leis de responsabilidade fiscal e a questão de depender de lei. Mas muita coisa no Estatuto do Servidor dá margens, dá espaços de negociação, sem que necessariamente determinada matéria seja objeto de lei. Vou dar um exemplo. Na própria Lei 8.112, nas legislações de carreiras em Minas Gerais, também é comum esse tipo de disposição. Faz a previsão de uma gratificação, por exemplo, uma gratificação de produtividade. É matéria legal. Então, a lei traz: será devida a gratificação de produtividade ao servidor que conseguir bater determinadas metas, que tiver avaliações de desempenho favoráveis, etc., etc. E, às vezes, remete para o regulamento a especificação dessa gratificação. Então, ou seja, tem a autorização legal de pagamento da gratificação e depois o Poder Executivo, ou Poder Legislativo e Judiciário, vai expedir um decreto ou uma resolução para regulamentar aquela gratificação. Se a administração tem o poder de decidir unilateralmente, de normatizar por meio do decreto ou da resolução, ela pode decidir contratualmente, fazendo um contrato de direito administrativo com o sindicato a respeito das especificidades dessa mesma regulamentação. Isso não é vedado pela Constituição, isso é vedado pelo olhar autoritário e do passado da administração pública. Ao invés da administração expedir um regulamento unilateral, que sente com o sindicato da categoria e destrinche os termos daquela gratificação, os termos do atingimento da meta, os critérios para avaliação de desempenho, e aquele acordo feito com o sindicato pode ser um contrato nos termos da convenção
coletiva ou do acordo para disciplinar matéria de direito administrativo. Então, o que falta para a gente evoluir no tema da negociação coletiva é mais do que uma legislação que vier, mas o que é necessário é essa alteração da visão, do olhar do servidor público, deixar de ser visto como mero órgão do Estado, porque as teorias organicistas viam o servidor como parte de uma estrutura estatal que sequer tinha direito de greve, né? Só veio a ser regulamentado, previsto o direito de greve depois da Constituição de 88, que sequer tem o direito de negociação coletiva, que agora está aí a Convenção 151 da OIT, que eu, inclusive, defendo que ela tem caráter de norma supralegal. Por quê? Porque a negociação coletiva é um direito fundamental, previsto em vários ordenamentos jurídicos, e na nossa própria Constituição da República, quando prevê a solução dos conflitos pacíficos, as soluções consensuais na administração pública. Então, o que é preciso é essa alteração do olhar para o servidor, deixar de ser mero órgão do Estado para ser, de fato, um trabalhador com direitos, deveres que devem ser garantidos, e isso também é interesse da sociedade. O interesse público da administração de ver o servidor como órgão é contrabalanceado com o interesse da sociedade, com o interesse dos cidadãos, de ver esse servidor público como trabalhador, como sujeito de direitos. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Quero parabenizar a doutora Sara pela excelente palestra. E estamos finalizando aqui, né? O tempo, infelizmente, não nos permite alongar mais para debater, para conversarmos mais a respeito de assunto tão palpitante, né? Tão interessante. E queria, finalizando, presentear o doutor José Osmir um livro aqui da... Muito obrigado, pessoal. Nós agradecemos aos componentes da mesa pela participação. Senhoras e senhores, informamos que na parte da tarde faremos uma inversão na exposição. Começamos com o tema PEC 110/2015, a necessária limitação à livre nomeação de cargos no serviço público e o aprimoramento das instituições públicas brasileiras, uma vez que o palestrante precisará estar em Uberlândia às 18 horas e terá que chegar ao aeroporto até às 16 horas. Lembramos também que no final da tarde de hoje, após a palestra, faremos o sorteio do esperado notebook. Informamos aos senhores e senhoras que podem pegar sugestões de lugares para o almoço com a nossa equipe de apoio. Sugerimos também a Pizzaria Mangabeiras, na Avenida Afonso Pena, 4200. Retomaremos os trabalhos às 13h30.